meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é o Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2021, um quadro do seu canal A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. VNC Studio, um parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, o seu ministério e outras coisas. Mano Brownie, brownies deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar. E Ebenezer Contabilidade, uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela, né? Acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar e muito. Leitura anterior, nós lemos Gênesis capítulos 10 e 11. Hoje foi dia de ler Gênesis capítulos 12 até o 15. Tema de hoje para a nossa reflexão baseado nesses capítulos: conflitos. Conflitos. Separei aqui 4 textos para a nossa leitura e todos eles de alguma forma remetem a um conflito. Vamos ler, preste bem atenção. Primeiro texto, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Depois, então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Terceiro, Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. O último texto. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Nos capítulos de hoje, queridos, nós observamos e vemos aí o início da saga de Abrão, depois chamado Abraão pelo Senhor. E aqui nós vemos o seguinte: tudo ia bem em Ur dos Caldeus. Abrão tinha uma família, estava bem instalado, era um homem próspero. O que faltava a ele? Uma coisa muito importante: ele não tinha um filho, porque Sarai, a sua esposa, ela era estéril. Então isso certamente causava ali algum desconforto, alguma tristeza em Abraão, apesar de ter tudo o que ele precisava. Mas então vem uma surpresa. Embora não conhecesse profundamente a Deus, ele vivia no meio de um povo idólatra, e Deus fala isso com ele algum tempo depois, né? Eu te tirei, né, do meio de Ur dos Caldeus, e ali eles adoravam a ídolos, né? Um texto bíblico que é muito claro. Deus fala com ele. E nessa fala que Deus faz com Abraão, ele faz um chamado e uma promessa. O chamado é para que ele saísse da sua terra, saísse do meio da sua parentela. E Deus fala que daria para ele uma nova terra. Deus fala que ia fazer dele uma grande nação. Isso implica em família, em filhos. Em suma, Deus coroa tudo isso dizendo: eu te abençoarei. Abraão se vê diante de um desafio enorme, mas ele não titubeia. Ele pega tudo que ele tem e sai para uma terra que ele ainda não conhecia. Mas quando ele chega a essa terra, ele chega a Canaã, logo alguns conflitos o cercam. Ele vai passar por uma crise envolvendo a fome. Ele vai ter que passar por problemas familiares. Ele vai enfrentar conflitos exteriores e principalmente vai enfrentar conflitos interiores. E como esse homem reage a tudo isso? O comportamento de Abraão, queridos, pode trazer a resposta que muitos de nós procuramos nos dias de hoje face aos conflitos. O primeiro conflito, a fome, representa a luta diária pela sobrevivência. E como Abraão enfrenta esse conflito? Ele tenta resolver a sua maneira. E com isso percebe que quase perde a sua esposa. Quase perde Sarai. Cuidemos em não agir nessas horas, em momentos críticos, segundo os nossos corações. Temos que zelar por isso.
O segundo conflito, problemas familiares, é resolvido quando ele se separa de Ló. Nós vimos ali que conflitos interpessoais podem surgir. Surgiu entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e não dava mais para ficarem juntos. Qual a solução que eles encontraram? Cada um vai para um lado. Às vezes, em algumas situações, é melhor se afastar-se. Isso não é a regra, tá? É uma exceção. E perceba que eu estou falando aqui de relações interpessoais. Eu não estou falando de relação conjugal. Aí é outra história. O terceiro conflito, os exteriores, nos ensina uma coisa muito importante. Que apesar do afastamento necessário, como nós vimos no anterior, isso não significa que nós devemos abandonar essas pessoas. Abraão ele se vê envolvido em conflitos regionais que exigem que ele vá resgatar o seu sobrinho Ló das mãos dos inimigos. E ele o faz prontamente. E resgata Ló e tudo o que Ló tinha perdido naquela batalha entre os reis da região. Dessa vez, perceba uma coisa muito importante: as estratégias de Abraão funcionam. Mas ele não age sozinho, ele age com prudência. Ele está cercado de pessoas que, como diz o texto, estão preparadas, treinadas para enfrentar aquele tipo de problema. O quarto conflito, os espirituais, envolve duas propostas que Abraão recebe. A primeira, queridos, ele adora a Deus. Ao se ver diante de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele adora o Senhor. Ele fala que levantou as suas mãos ao Deus Altíssimo e ele honra a Deus com todos os seus bens. Na contrapartida, ele rejeita a proposta do rei de Sodoma, líder de um povo abominável, que logo depois vai ser extinto. Perceba que esse líder não queria os bens de Abraão. Ele queria as almas, está trocando. Te dou os bens, eu quero as almas. Isso te lembra alguém que age nos dias de hoje tentando arrebanhar as almas para si? Finalmente, nós temos um conflito interior de Abraão. Por quê? Porque ele atendera a Deus. Ele saiu da terra, deixou a parentela, ele estava no lugar que Deus queria. Mas que segurança ele tinha que aquela terra pertenceria a ele? E mais, como seria uma grande nação se nem filho ele tinha? E ele expõe tudo isso diante do Senhor no capítulo 15. Numa conversa de fim de tarde, Deus então responde os anseios de Abraão, ratifica as promessas feitas e Deus sela tudo isso com uma aliança, com um pacto. O capítulo 15 é muito interessante no final, é feito um sacrifício ali e aqueles sacrifícios simbolizam a celebração de um pacto. E nós, queridos, nós também servimos a Deus hoje. Todos que se achegam para servir a Deus hoje também têm um chamado. Também estão debaixo de promessas. E também enfrentam conflitos diariamente. E como nós podemos aprender alguma coisa com Abraão? Eu coloquei aqui algumas situações. Primeira, em situações de crise, procuremos agir segundo a palavra de Deus, não segundo os nossos corações. Abraão reagiu assim na primeira vez. Segundo ponto, escolha os rumos certos nos conflitos interpessoais. Lembrando que em alguns momentos a única solução é afastar-se uns dos outros. Terceiro, entendamos que precisamos resgatar aqueles de quem nos afastamos. Já falei um pouquinho e repetindo. A conversão, ou seja, se achegar a Deus, nos faz separar de algumas pessoas que ainda estão nas trevas, mas nós temos responsabilidade para com eles. Às vezes nos afastamos de um ente querido por alguma situação que surge, de um problema familiar, mas não podemos abandonar. Se eles precisarem, temos que prontamente socorrê-los. Quarto, não cedamos às propostas desse mundo. Não cedamos às propostas de Satanás, do rei de Sodoma desse mundo. Nunca ceda a ele. Não temos nada a ver com ele. E por último, adoremos e honremos ao Senhor com as nossas vidas e tudo o que nós temos. Foi assim que Abraão se comportou. E percebe que Abraão foi aprendendo isso. Ele não sabia tudo. Nós também não sabemos todas as coisas. Nós vamos aprendendo e vamos aperfeiçoando no nosso caminhar com o Senhor. Por que fazer tudo isso? Porque Deus já firmou conosco uma aliança também. E essa aliança, perceba, ela também aconteceu no final de tarde, a partir das 12 horas. Ela também esteve envolta em trevas, como estava o pacto que Deus fez com Abraão.
Ela também teve um sacrifício, mas desta vez o sacrifício foi o próprio Filho de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que se entregou naquela cruz. Por isso, queridos, conflitos nós teremos em 2021, mas quando vividos em Deus, eles podem sempre nos dar grande proveito. Pensa nisso nesse dia e que Deus esteja contigo e com a sua família em todo o tempo. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Mais um momento de devoção a Ele. Querido Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, mais uma vez agradecidos pela vida, pela proteção, pela provisão diária, Pai eterno. Senhor, queremos pedir a Ti, Deus, que nos ajude a enfrentar diariamente os conflitos que atravessam, Senhor, os nossos caminhos. Pai, nos ajude a ter coragem, Deus, de aceitar o chamado do Senhor em alguns momentos, de sair da nossa zona de conforto, Senhor, acreditando e confiando nas promessas que o Senhor nos faz. Nos ajude, Deus, a enfrentar crises, Pai, como que muitos têm vivido esses dias por conta da situação causada por essa pandemia. Alguns enfrentando problemas de recursos, Deus, que eles possam ver que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. É o Senhor que nos garante a vida, Pai eterno. Nos ajude, Deus, a resolver os conflitos familiares, Deus, que são comuns. Nós somos pessoas diferentes uns dos outros, então eles podem ocorrer. Somente nos dê a sabedoria do Senhor para resolver cada um deles. Se for a hora de nos afastarmos de algumas situações, nos mostra um momento oportuno, Deus. Nos ajuda, Pai, também, em momentos críticos que envolverem aqueles que nos cercam, nós estamos prontos, preparados para resgatá-los, Pai, das mãos do inimigo, dos inimigos, ó Deus. Pai querido, e acalma o nosso coração, sossega o nosso espírito, Deus. Nos faz descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cumprirá as Tuas promessas em nossas vidas. Porque a aliança que o Senhor fez conosco foi uma aliança graciosa e poderosa, uma aliança baseada no sangue derramado do Seu Filho. E se o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, nos deu o Seu próprio Filho, como nos dará também com Ele todas as outras coisas? Que isso, Deus, seja, Pai, motivo de alegria, motivo de sossego no nosso interior, sabendo que tudo ocorrerá em tempo oportuno. Muito obrigado por tudo nesse dia, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma reflexão, mais um tempinho com o nosso Deus. Veja os meus recados e tenha um ótimo dia na presença do Pai. 16 ao 19. Não deixe de fazer a leitura. É muito importante para você acompanhar bem aqui as nossas reflexões. Tá bom? Tchau, tchau. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então, use os nossos canais e interaja conosco. E agora, apresentando mais um livro da minha coleção. A Bíblia Sem Mistério, hoje falando do livro de Eclesiastes. Um comentário, versículo por versículo, desse livro. Tá, okay? A série Bíblia Sem Mistério tem essa característica. Todas são comentários de livros da Bíblia, passados versículo a versículo. E Eclesiastes é um livro fantástico. Muitos acham ele meio estranho, meio esquisito, mas ele é muito legal. Eclesiastes, o tema que eu coloco aqui, a vida debaixo do sol, porque esse é o enfoque do livro, a vida do homem aqui, nesse mundo. E alguns, por não entenderem isso, não entendem o que Salomão fala em alguns instantes. Alguns versículos são interpretados indevidamente por causa desse conhecimento. Tá bom? Eclesiastes, quer conhecer mais a palavra de Deus? Quer conhecer esse livro fantástico? Acesse apalabraresponde.com.br ou o meu espaço no Hotmart. Tá? Os links estão aí no vídeo e lá você pode adquirir esse livro a um preço maravilhoso, tá bom?
Conto com a sua ajuda aí. Invista no nosso trabalho, invista na sua vida espiritual, invista em conhecimento da palavra. Deus te abençoe.